Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Cristiano, professor Cristiano, do canal Bate-Papo na Janela. Hoje, com muita alegria, começando um novo programa do nosso canal, programa Janela de Opiniões. Nesse programa, a gente pretende fazer uma revista dos acontecimentos da semana, uma conversa, um bate-papo, um pequeno debate sobre as principais notícias do que aconteceu na semana que passou. E temos a felicidade de receber agora em nosso canal um mais novo componente que vai participar desses programas aos sábados, meu amigo, meu colega, Antônio José Vital, advogado e servidor público, mais conhecido como Toninho. Como é que estão as coisas, Toninho? Beleza? Tranquilo, olá pessoal aí da internet, dá um apoio pra gente aí. Obrigado, Cristiano Paulino, pela oportunidade de estar, né, abrilhantando esse programa, que já conheço, já sigo aí nas redes e tudo bem, vamos aí iniciando essa nova etapa e estamos aí para discutir os assuntos importantes desse programa de hoje. Seja bem-vindo, viu, Toninho? Toninho é um amigo antigo, né, colega, já trabalhamos Muitos anos de juntos, convivência, né? Mais de muitos. 2 décadas aí, né, professor Cristiano Paulino? Apesar de eu ser professor e dele ser advogado, mas a gente, quando começou a trabalhar juntos, não éramos, né? Nem professor, nem Exatamente. advogado, mas Éramos ambos dois servidores assistentes públicos. administrativos da Prefeitura de Belo Horizonte. Isso. Bom, Toninho, essa semana, né, algumas notícias foram muito marcantes e a gente separou, né, um resuminho, três notícias básicas que chamaram mais atenção. A primeira delas, lá no início da semana, quando a gente estava começando, iniciando a semana, falou-se muito das delações do Antônio Palocci, né, um ex-membro do Partido dos Trabalhadores, do PT, e delações essas que foram liberadas pelo juiz Sérgio Moro, né, na época juiz. E o que chamou atenção que na época foi isso, né, ele soltou essas delações às vésperas do segundo turno das eleições que acabaram por eleger Jair Bolsonaro como presidente. E o candidato oponente na época era o Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores também. Só que agora as delações, né, veio à tona que as delações do Antônio Palocci não foram provadas, né, que ele teria juntado muitas informações, né, mas informações agora que estão se mostrando desconexas e sem provas. E aí, Toninho, o que isso pode significar, né, hoje? Qual foi a repercussão disso durante essa semana? Bom, Cristiano, a amostra, né, dessas delações sem lastro, sem prova, ela, na minha opinião, mostra duas situações aí que já eram ditas anteriormente, às vezes até entendidas como questão política. Primeiro, o braço político da Lava Jato, né? Ninguém está aqui colocando à prova o que a Lava Jato trouxe de bom e trouxe algumas coisas, né? Quebrou um paradigma aí que político e empresário não ia para a cadeia e ela teve esse mérito. Porém, ela teve e tem um braço político, né? Que na pressa de produzir um resultado eleitoral, ela acabou premiando delações, né, sem prova, sem laço, que teve como função ajudar mais o condenado ou acusado do que efetivamente as investigações. Então, primeiro ponto, isso ter vindo à tona, né, através da Polícia Federal, um delegado muito exigente do ponto de vista técnico, né, o delegado que chegou a essa conclusão, mostra que, primeiro, fizeram essas prisões, essas operações a toque de caixa, para ter um respaldo, um resultado político. E segundo, que no Brasil se utiliza esse instrumento, que é muito importante para a investigação. Nós já temos 2 décadas aí no nosso direito, que é a delação. Rapidamente, como funciona a delação? O indivíduo vai preso por um crime e o Palocci foi condenado por receber propina, né, de 12 anos a 2 meses de prisão. E, em troca de auxílio desse condenado na ajuda à investigação, ele vai ter algumas, entre aspas, premiação, que é o quê? Redução de pena e, às vezes, até o perdão judicial. E Mas é ao uma não das existir... críticas que está sendo feita nesse caso, né, Toninho, é a questão de que o Palocci tem sido o único beneficiado.
Porque parece que ele Exatamente. manteve uma parte do patrimônio e a liberdade, né? Uma certa É, liberdade, ele está hoje condicional aí. numa prisão domiciliar. Exatamente isso que eu ia chegar. O papel da delação não é beneficiar o delator, é beneficiar, é lógico que ele vai ter Uma digamos assim, um contrapartida. prêmio, benefício por isso, mas é para beneficiar as investigações, e não foi isso que aconteceu, pelo contrário. 4 anos depois que se iniciou a operação, né, que foi lá em setembro de 2016, a gente chega à conclusão que não teve nenhum lastro, não tem um conjunto probatório, né, que justificasse essa situação. Foi uma delação sem lastro. E o pior, viciou a investigação, porque em cima dessas delações sem prova, eles dispararam, as autoridades da Polícia Federal, medidas cautelares como apreensão de computadores, quebra de sigilo, baseada apenas na delação, o que a própria lei que determina essas delações, ela não permite esse tipo de medida cautelar sem provas concretas. E voltando Então, à isso questão. mostra totalmente essa parte, primeiro, viciada da investigação e o braço político da operação. E voltando a essa questão, né, do braço político, eu acho que é importante, porque isso fica claro na medida em que o juiz que autoriza a publicação de uma delação, que hoje se mostra sem provas, né, na sequência, né, outubro, novembro, dezembro, janeiro, na posse do novo presidente, ele aceita ser ministro desse presidente, que foi beneficiado, direto ou indiretamente, por essa delação. Porque isso impactou, né, na vida, né, do partido do opositor dele. Então, isso ajudou na eleição do Jair Bolsonaro, que, na sequência, convida o Sérgio Moro para ser ministro da Justiça e ele aceita. Né? Então, você Exatamente. vê que isso tem consequências para além da questão puramente jurídica. Né? Não tenha dúvida que o lavajatismo, volto a repetir para deixar bem claro, para não criar uma polêmica, a gente não está contra que a operação como um todo, mas teve um braço político, e está bem claro isso, né? Isso vindo à tona, que influenciou diretamente nas eleições presidenciais passadas. Não estou aqui tendo a pretensão de dizer que se não tivesse o lavajatismo, essa situação toda, o presidente atual não seria eleito, né? Não tem essa pretensão, mas que ajudou profundamente, e um dos braços do bolsonarismo foi o lavajatismo, né? Um termo criado aí, que auxiliou, né? Que foi impulsionador, digamos assim, da eleição do presidente, isso sem dúvida. Inclusive, se ocorresse dentro de um contexto jurídico, dentro de prazos previstos legalmente, tudo bem, mas não foi. A gente percebe que as situações jurídicas, que o Estado de Direito foi atropelado. Haja vista a gente chegar 4 anos depois à seguinte conclusão: olha, não foi bem assim não. A delação do Palocci, ela foi baseada em informações de internet, quer dizer, é um absurdo. Como que não se verificou isso naquele momento, que é o papel da Justiça e da própria Polícia Federal? Um absurdo, E isso o que traz uma deixa bem claro. consequência, que é a suspeição, né? Igual você está falando, a Lava Jato pode ter tido alguns pontos positivos, mas traz suspeição sobre todo o processo. Com Se certeza. juntando com a Vaza Jato, que vem desde 2018, aquelas denúncias, aquelas gravações, né? A relação da Lava Jato, muitas vezes com membros até do STF, né? Quando citam nomes de membros do STF. E a própria prisão, né, do Lula, que entra em suspeição agora também, né, já se questiona-se o papel do Dallagnol, que era o principal promotor. Né? O próprio Sérgio Moro começa a entrar em suspeição o trabalho dele nesse processo todo, além do fato dele ter sido, à época, um juiz, e o juiz não pode emitir parecer antes do julgamento, antes né, do processo todo terminado e levado ao julgamento. Estou certo? Absolutamente certo. Não precisa dizer mais nada. Um juiz que estava na titularidade ali de um processo cujos resultados influenciaram diretamente na eleição de um governo, não poderia jamais, sob o ponto de vista ético, legal, jurídico, moral,
aceitar ocupar um cargo nesse governo que, entre aspas, ele, de certa forma, ajudou a eleger, né? Então, só por si só, isso aí já coloca em questionamento toda a operação. Tudo que foi construído, mesmo dentro de uma legalidade, eu acho que isso vai caber questionamento daqui para frente a partir do momento que o Sérgio Moro, né, até então juiz, aceita ser ministro do governo que a Lava Jato impulsionou essa eleição. Então, isso por si só já coloca em xeque toda essa situação. E uma outra notícia, né, que chamou atenção essa semana, que foi muito falada, muito badalada, e que, de certo modo, tem a ver também, né, com o nosso último processo eleitoral de 2018, né, que resultou na eleição do Jair Bolsonaro, né, de maneira até mais indireta mesmo, mas é a prisão do Steve Bannon. Steve Bannon se tornou famoso por apoiar, né, e por liderar a campanha de Donald Trump nos Estados Unidos, em 2016, né, e por fomentar, segundo dizem, né, algumas fontes, jornais, segundo dizem, através de fake news e pelo disparo em massa, né, que a gente viu também na eleição aqui, por WhatsApp, Facebook e redes sociais em geral. Então, Steve Bannon foi acusado, né, foi preso por ser suspeito e acusado de desvio de dinheiro durante uma campanha para arrecadar fundos para se construir um muro que separa os Estados Unidos do México, né? Que por si só já é uma coisa questionável, né? Se construir um muro entre dois países. Muitos vão concordar, né? Não é a minha opinião, né? Que o espaço aqui é para que a gente possa dar opinião, e eu até reitero, né, que a minha opinião não é necessariamente a opinião do Toninho, que não é necessariamente a opinião do canal como um todo, que tem outros membros, mas o canal que está aberto para um debate, para uma conversa. Então, como eu estava dizendo, muitos podem até ser favoráveis que se crie um muro que separe dois países, ou, na verdade, dois continentes, né? Que talvez a intenção não seja separar os Estados Unidos só do México, mas Estados Unidos da América Latina como um todo. Bom, mas isso é uma outra discussão. O que acontece é que ele foi acusado de desviar verbas, né, de uma campanha para construir esse muro para pagar despesas pessoais. E isso impacta, porque estamos às vésperas da eleição nos Estados Unidos, né, apesar do Trump hoje tentar se desvencilhar sua imagem da imagem do Steve Bannon. Só que a gente sabe que Steve Bannon também foi para a Europa, influenciou em eleições lá, inclusive influenciou no processo da saída da Inglaterra, do Reino Unido, da comunidade europeia. Então, é uma pessoa com influência. E o que isso nos afeta aqui também? Né? Nos afeta que Steve Bannon tem uma relação próxima com a família do presidente Jair Bolsonaro. Né? O filho dele, o Eduardo Bolsonaro, ele mesmo se assumiu como representante do Bannon e do seu movimento aqui na América Latina, movimento que em inglês tem esse nome mesmo, né, que Steve Bannon batizou como The Movement, né, o movimento. E aí, Toninho, o que a gente pode esperar de desdobramento disso daqui para frente? O que isso pode afetar na vida política nossa aqui no Brasil? Bom, do ponto de vista do campo da política nacional, é o seguinte, eu, na minha opinião, salvo melhor juízo, né, como você bem colocou aqui, é um canal aberto para opiniões, mas o Bannon foi o precursor das fake news aí, né, em campanha, o estrategista, e o governo Bolsonaro utilizou-se muito, e vem, né, até há pouco tempo, até sofreu o golpe do STF aí, a rede social através de fake news, de notícias disparadas, até por robô, por contas falsas, utilizou muito disso para ganhar a eleição também. Volto a repetir, foram uma série de fatores. Não foram só as fake news que fizeram o Bolsonaro ganhar a eleição, mas utilizou disso. E o Bannon tem essa capilaridade, além da Europa, né, que você citou muito bem, aqui na América do Sul. De estar apoiando esses movimentos nacionalistas, ultraliberais, de direita, e esses movimentos
Exatamente. E esses movimentos, para chegar no poder e para ficar no poder, eles têm que criar inimigos para justificar suas posturas. Então, cada um com seu inimigo. Lá na América do Norte, a imigração, os muçulmanos, né? A recessão econômica por causa do imigrante. Aqui no Brasil, a questão da esquerda, a questão do comunismo, que já está sepultada há muito tempo. Então, cada um tem seus inimigos. Uns lá, outros cá. Mas isso é o quê? Isso é o que alimenta a chegada ao poder desses nacionalistas, desses liberais de ultradireita e a manutenção. Se eu não tiver inimigo, né, eu não justifico, inclusive colocando em risco a própria democracia aqui no Brasil. Esses governos, eles se justificam até em manter-se no poder, nós já vimos isso em passado recente, inclusive colocando em risco a democracia, sob a justificativa de afastar algum inimigo, né? E no caso do Brasil, a política do Bolsonaro, a eleição do Bolsonaro segue essa cartilha, né, que foi seguida lá nos Estados Unidos. Todo mundo sabe, mesmo quem não acompanha, que a política externa do Bolsonaro é de estender o tapete vermelho para a política americana, mesmo que não se faça isso de lá para cá, né? E o Bannon influenciou, sim, a campanha, o modus operandi, digamos assim, das eleições e da campanha brasileira aqui do Bolsonaro nessa linha nacionalista de ultradireita. Só para dar uma pincelada lá na questão da eleição norte-americana, eu acredito que se não fosse vai ser mais um viés negativo para a campanha do Trump. Mas se não fosse também essa pandemia e outras situações, eu acho que ele seria reeleito. A tendência Mas em seria razão da grande. pandemia... Oi? A tendência seria grande. A tendência seria essa, o que mudou totalmente. A forma de os Estados Unidos tratarem da pandemia de maneira fracassada, os números não mentem, e aqui também no Brasil, por mais que ele tente desvencilhar desse estrategista dele, que foi fundamental para a eleição lá também, eu acho que é mais um ponto negativo aí para a reeleição do Trump lá. E, no que tange ao Brasil, também, né, acaba resvalando em razão do Eduardo Bolsonaro, os filhos e o próprio presidente, eles seguirem um pouco essa cartilha. Então, fica... né, a gente mostra também que corrupção, ela não tem ideologia, né? Você tem tanto Isso que eu de ia direita ou de falar, esquerda. porque Não existe isso. Ah, nós estamos com ultranacionalista de direita, acabou. Não existe. Isso aí prova essa essa extrema-direita queda. ela tem um discurso moralista muito forte e isso coloca em xeque esse discurso, né? Porque o que o Sim, sem Bannon dúvida. mostrou, se provando realmente que houve um desvio, uma corrupção ativa aí. Né? Exatamente, Que o discurso exatamente. O que moralista mostra cai que por cai terra. por terra abaixo essa tese que esses É. políticos de direita têm uma moralidade acima E da aqui no média, Brasil né? nós Não é estamos passando um verdade. processo parecido com o Queiroz, né? Guardado Exatamente. devidas proporções, lógico, né? É, São casos completamente é. diferentes, mas o que pode afetar o Bannon em relação ao Trump, o Queiroz em relação ao Bolsonaro? Né? Mas E o outra discurso de ambos é situação. o mesmo, né? Ambos É, tentam desvencilhar é, dessas figuras que foram fundamentais em campanha ou em governos anteriores dele e a que agora chega à tona que são envolvidos aí com corrupção e outras coisas do tipo. E por mais que a gente possa, muitos possam acreditar, né? Uma derrota do Trump ou a vitória tem uma influência na eleição aqui em 2022. Né? Porque Exatamente, isso sem dúvida. a linha do Trump é a linha do Bolsonaro. Né? Exatamente. A linha dos democratas, mesmo que se tenha muitas críticas, né, de que a política dos democratas nos Estados Unidos não é tão diferente da política dos republicanos, né? Tá certo que eles são mais os democratas, vamos dizer assim, tende um pouco mais para centro-esquerda do que os republicanos, mas a preocupação norte-americana com o imperialismo, né, com a questão do comércio exterior, de áreas de influência é a mesma. Né? Não modifica tanto essa preocupação. Mas a derrota do Trump pode significar uma perda
da força do Bolsonaro aqui no Brasil. Então, a gente tem que ficar atento e acompanhar isso também, porque, querendo ou não, tem uma implicância, tem uma consequência, uma influência aqui para nós, né? Tem que Mesmo ver que se seja essa daqui 2 influência ela vai anos. ser vai definir, né? Não, Porque a gente definir tem não. nós assim pode influenciar, sim. O percentual dessa influência que a gente vai ter que medir até lá, até 2022. Por São exemplo, 2 anos aí. a pandemia e esse auxílio emergencial, por exemplo, que a gente vislumbrar, tem que ver o pós, né? Como que o Estado, os entes federativos vão sair dessa situação quebrados, né? Do ponto de vista fiscal. Mas a própria pandemia e esse auxílio emergencial que, entre aspas, salvou a economia, né, colocou a renda aí, ela foi... ela permitiu que o Bolsonaro entrasse numa situação fechada que era o eleitorado nordestino. Né? Isso ajudou muito, então foi um tiro ao contrário. Né? Quem achava que a pandemia ia prejudicar, ser um fator de influência negativa na eleição, pode estar fazendo com que o presidente ele conquiste um eleitorado que até então é inatingível, né? Em razão justamente desse benefício. Volto a repetir, nós estamos há 2 anos da eleição presidencial, muita coisa, muita água para correr debaixo da ponte, porque a gente tem que ver como que os entes federativos vão sair dessa, porque não tem pé de dinheiro, né? Isso aí vai ter um custo, sem dúvida. E Mas, lembrando, né, Toninho, basicamente, é isso. o auxílio emergencial foi votado pelo Congresso, né? Ele não Deixar foi bem uma claro que medida os do R$600, Executivo, né? se não fosse o Congresso Nacional, esse auxílio emergencial seria de R$200. Deixar isso bem claro. E segundo a política de teto mantida pelo Paulo Guedes e o governo Bolsonaro. E estamos vislumbrando aí no horizonte, né, vamos dizer assim, um novo Bolsa Família, né? Porque o governo viu que isso dá voto, que isso cria popularidade. Né? É importante, né? Os programas sociais são importantes. Mas a Cris gente tem que Paulino, entender também o que está por trás disso. todos os governos, depois da volta da democracia, caíram na tentação populista de suplantar o teto de gastos para essa medida social, né? Para implantar esses programas sociais. Por quê? Porque isso dá voto. Isso dá voto e eles acabam caindo nessa tentação de, Mas às isso aí dá uma vezes... boa discussão para um outro programa, Tony, que é essa Sim, questão do teto de gastos. sim, Que eu tenho exatamente. acompanhado também, muito economista critica e acho que o governo, principalmente em épocas, em situações extraordinárias como a gente está vivendo, não deve ter tanta preocupação com isso. Mas isso é um assunto para Esse um outro momento. é um Uma assunto para discussão um outro longa. debate. Uma discussão longa. Exatamente. E para fechar, Tony, então, a gente não podia deixar de falar de uma outra notícia que chamou muita atenção e que, de certo modo, chocou todo mundo, né? Porque para nós parece uma realidade distante até a gente se deparar com ela. Né? Eu, felizmente, ainda não me deparei com a situação tão próxima na minha família, mas às vezes nas escolas a gente acaba sabendo de casos parecidos. Eu trabalho em escola, a gente sabe, né? Trabalho com uma criança, adolescente. Talvez você, pela área jurídica, talvez você acabe sabendo de casos assim também, mais próximos, que é o caso da menina de 10 anos que foi submetida a um aborto por ela ter engravidado, por ter sido estuprada pelo próprio tio. E estupros ao longo de 4 anos, né? Desde os 6 anos, a menina era abusada sexualmente. Isso gerou uma polêmica muito grande, porque, né, aborto, quando se fala em aborto, já está se falando em polêmica, né? Ou você é a favor, ou você é contra. Não sei se existe meio termo aí, se eu posso me colocar nesse Existe, meio e termo. eu quero iniciar essa discussão exatamente com esse meio termo. Desculpa te interromper, mas você Não, levantou a beleza. bola. Você levantou a Não, bola na mas hora. porque talvez eu me coloque nesse meio termo também, entendeu? O Luiz Roberto Barroso, ministro do STF, do qual eu sou fã, porque ele é um dos mais ponderados, ele, numa das citações sobre isso, ele diz o seguinte: é perfeitamente possível ser contra o aborto, olha que interessante, e contra a criminalização do aborto. Olha que interessante isso. Mas como? Eu vou ser contra o aborto e contra a criminalização. É simples. É o fato de não
tratar o aborto só do ponto de vista punitivista. A gente tem que contextualizar a situação socialmente, é porque nós temos uma sociedade muito punitivista, que acha que tudo se resolve na punição, na criminalização, tanto de um lado quanto do outro. Nós temos que entender o aborto, eu acho que, minha opinião, tá? Eu sou, por exemplo, contra o aborto e contra a legalização, e contra a criminalização do aborto. Mas como isso funciona? Eu acho que a questão do aborto tem que ser tratada na educação, tá? Na educação de base, as meninas, as adolescentes ali na questão sexual bem orientada, nós temos meios contraceptivos, porque eu temo, tá? Como defensor da vida, e acho que a vida é um direito fundamental, lá previsto no artigo 5º da Constituição, vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade. Eu acho que talvez a legalização do aborto possa levar a uma banalização do aborto. Fato. Isso é uma opinião. Agora, também criminalizar em todos os pontos é um absurdo. Há uma questão de fundamentalismo religioso aí absurdo, né, que a gente não pode admitir num país pluralista, que tem que aceitar todas as ideias. Então, qual que é a saída? Tá? A saída disso é ter mais educação efetiva, não só por questão de número, aí entra a questão da educação. Nossa educação pública hoje só não tem políticas públicas de educação que pensem em qualidade, só em número, só em quantidade, né? Você não tem... E vamos analisar quem são as maiores vítimas aí desse aborto clandestino. Mulheres de até 14 anos, de 14 a 18 anos, melhor dizendo, moradores de periferia e negra. Vamos analisar o contexto social e deixar bem claro para esses fundamentalistas religiosos, não interessa qual a denominação, se católico, se protestante, se for lá para a porta do hospital, vamos analisar o contexto dessa menina. O pai da menina, condenado a 16 anos por homicídio, está preso desde 2014, ou seja, há 6 anos, quando ela tinha 4. A mãe sequer sabe se está viva, um usuário de droga. A menina foi criada pela avó, que é o quê? Uma vendedora ambulante de coco na praia de Vitória, né? E nesse contexto crítico, caótico, social, a menina foi criada e abusada por um tio. Onde estavam esses fundamentalistas que foram lá ajoelhar na porta do hospital para olhar essa situação familiar? Né? Vão combater só a consequência e a causa, né? Então, eu acho que colocou no centro, de novo, da discussão o aborto, a descriminalização, isso é fato. Então, eu acho o seguinte, nós temos que ter exceções à regra. Eu não posso levar a conduta a ferro e fogo. E a questão que você está falando da ausência do poder público, né? Por que essa família também chegou nesse ponto? Não que não haja abuso sexual de criança, de adolescente, famílias de classe média, claro que a gente sabe que tem, né? Como repercute é que é diferente. Agora, exatamente. Onde está o poder público para amparar essa menina, para chegar a esse ponto, né? Uma menina de 10 anos, a gente fica pensando assim, o que seria menos traumático para ela? Isso. O aborto ou gerar esse menino, gerar toda essa gravidez com 10 anos, né, com o corpo ainda não preparado totalmente para essa gravidez. Depois, talvez, ter que pegar esse menino, ou essa menina, não sei, dar para uma outra família, que também é um trauma, né? Porque, querendo ou não, a menina gerou o neném, né? Ela passaria os 9 meses. O que seria menos traumático para ela? Exatamente. E quando você fala da banalização, o que me leva a pensar um pouco, que eu acho que a banalização ela pode ser um pouco difícil de acontecer. Eu também sou contra criminalizar. Não sou a favor de criminalizar o aborto, não. Mas eu acho que a banalização seria um pouco difícil de acontecer porque é um processo traumático. Os casos, pelo menos que eu conheço, de mulheres que abortaram de alguma maneira, fica um peso, fica um certo trauma. Né? Eu não acho que as mulheres queiram abortar simplesmente, né, porque não querem aquela gravidez, mas também não acho que possa ser uma escolha assim tão livre, tão solta. Ah, meu corpo, minhas regras, eu fiquei grávida, vou abortar.
É o que você Não é falou, bem direito assim. à Eu vida. entendo que não é só meu corpo, minhas É, regras, porque tem outra vida ali. E a é, nossa, aí do ponto de vista jurídico, não moral, não religioso, ali tem uma vida. E o nosso direito assegura o direito à vida do nascituro, né? Então não é meu corpo a minha regra. A partir do momento que eu concebi, veja bem, não é que eu sou a favor da criminalização do aborto, mas a gente tem que ter essa legalização com critérios. isso. Porque não é só meu corpo, minha vida. Eu estou ali, eu concebi uma vida que não tem como se defender e o nosso direito defende o direito do nascituro. Então, não é uma disposição só dela, tem uma vida ali, uma perspectiva, uma expectativa de vida ali que tem que ser resguardada. Mas eu entendo. Vamos analisar, para encerrar, essa questão do ponto de vista jurídico. O nosso direito permite o aborto. Em que situações? No caso de risco para a grávida, né? Vamos falar num termo sem ser jurídico para que todo mundo entenda, e aquele fruto de estupro. Né? Isso está escrito lá no Código Penal. Em 2012, uma decisão do STF permitiu também aborto no caso dos fetos anencéfalos, né? Aquele que tem problema, teve até recentemente um julgamento que deu pano para a manga, a questão do menino com zika, da grávida, que a criança ia nascer, foi permitido esse aborto. Então, há essas três situações. Então, não se fez nenhuma aberração jurídica, né, do ponto de vista legal. A discussão foi meramente religiosa, de um fundamento religioso que não estava presente na hora que a família precisa. Como eu citei, o contexto social dessa menina que engravidou, né? E ali não estava presente o Estado, não estava ali os religiosos. Mas eu acho que, do ponto de vista jurídico, não houve absurdo nenhum. E decidiu quem tinha que decidir, que era a família da menina, né? Decidiram pelo Exatamente. aborto, dentro da legalidade, não tem, igual você falou, nada de legal, está dentro do espectro da lei. Então não Mas tem que se serviu para discutir colocar no centro, a né? discussão. Esse é um assunto que estava meio esquecido. Colocou no centro do debate essa discussão de estar aí discutindo novamente a descriminalização do aborto. É algo, igual eu falei no início, é polêmico, a gente tem que ter muito cuidado ao lidar com isso também. É. Eu acho que Eu principalmente. não, eu não acho muito certo quando faça uma comparação, o direito comparado, né? Você pegar a Dinamarca, Suécia, a Holanda. A Na Holanda, na Dinamarca. Gente, é um realidade contexto completamente social diferente. diferente do nosso. Eu não Completamente. posso comparar uma questão social para aplicar a lei no contexto social da Dinamarca com o Brasil. Né? Então, a gente tem que ter parâmetros lógicos, né, para discutir essa questão da descriminalização. Volto a repetir um texto do Luiz Barroso, né, que é tirado de uma decisão dele. É perfeitamente possível ser contra o aborto, mas também contra a criminalização do aborto. Dá para conviver essas duas situações aí. Eu só acho uma pena, porque participaria uma colega nossa aqui hoje, né, mulher. Seria bom a gente ter uma palavra Sim, a feminina, né, opinião sobre feminina isso. é importante Mas nesse ela teve ponto. um problema, não pôde participar, né? Seríamos nós três. Mas num próximo programa a gente pode Voltar a esse assunto, retomar esse essa debate. discussão, né, com a participação de uma mulher aqui. Bom, gente, a ideia do programa é essa, né? Uma conversa mais livre, mais solta, repassando os fatos da semana. Pretendemos todo sábado estar gravando esse programa, veiculando no YouTube. Esperamos que vocês gostem, que vocês entrem no chat, nos comentários, deixem lá sua opinião, a gente poder discutir por ali também. Né? Eu e o Toninho vamos acompanhar, vamos responder, vamos, né, nos colocar à disposição para discutir isso. Então, eu quero agradecer, viu, Toninho, por esse Eu que primeiro agradeço programa. essa Seja oportunidade. bem-vindo mais Vamos uma estar vez. juntos daqui para frente todo sábado aí. Isso. Tá Se bom? Deus quiser, todo sábado vamos estar aqui. Gente, não deixe de curtir esse programa se você gostou. Clica lá, dá um like, inscreva-se no canal, isso é importante para a gente divulgar. Né? Nós não somos dono da verdade, nós temos opinião, Exatamente. como vocês também têm as suas. Manifestem-se aí. Se vocês concordaram, se discordaram, digam o porquê. Né?
desde que a gente mantenha o nível, o respeito, né, às pessoas, a crença das pessoas, né, respeito às nossas instituições. Né, nós não estamos aqui para ofender, para julgar, nós estamos aqui simplesmente para omitir opinião com respeito e com consideração. Então, deixe aí seu like, né, façam um comentário, inscrevam-se. E para terminar, gente, eu só vou deixar para vocês aí, para finalizar, uma charge do Aroeira, foi tirado do site do Brasil 247. Toninho, um abraço Um a todos abraço, vocês. valeu, gente.